Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você está assistindo esse vídeo. Quem está falando aqui é o pastor Daniel. Eu quero cumprimentar todos os nossos queridos irmãos da igreja Levando Deus a Sério, os irmãos lá que frequentam a igreja no Marumbi e também todos os irmãos que frequentam a nossa congregação aqui em Grama. E quero agradecer a esses irmãos, tanto lá do Bonfim, do Marumbi, quanto da Grama. Eu quero agradecer a vocês por compreender por ocasião da ceia do Senhor que foi adiada. Então, muito obrigado pela compreensão dos nossos queridos irmãos. E quero também agradecer aos nossos pastores, missionários da igreja, que estão também gravando, estão trazendo uma mensagem de fé e de esperança para não somente os nossos irmãos da igreja, mas também a todos os irmãos que estão vivendo também nesse momento de isolamento social. Então, muito obrigado a esses irmãos, pastores e missionários da nossa igreja. Muito obrigado a vocês pelo apoio, pelo carinho. Muito obrigado e que Deus continue abençoando a vida de vocês. E mais alguns ainda estão para gravar também. Então, esses que ainda vão gravar, muito obrigado a vocês. Que Deus continue abençoando de forma muito especial a vida de todos. No vídeo de hoje, eu gostaria de compartilhar com os nossos queridos, amados irmãos, sobre a fé que vence o mundo. Hoje eu gostaria de falar sobre esse assunto. E está registrado o nosso versículo chave, nosso versículo que vai ser o básico da nossa ministração, está registrado em 1 João capítulo 5, versículo 4, que diz assim: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, irmãos, esse é o texto básico que nós vamos usar para a ministração desse vídeo. A primeira coisa que eu gostaria de passar aos nossos irmãos é nós vermos que o mundo que nós estamos vivendo é um lugar hostil, um lugar de enfrentamentos, de adversidades, de contrariedades. Quando falamos em mundo, não estamos referindo à natureza, à criação, mas estamos falando de um mundo, de um sistema organizado e orquestrado por Satanás. Então, e esta organização diabólica, ela é uma organização hierárquica. Lá no capítulo 6 de Efésios, nos fala sobre isto. Vamos ler na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12. Vamos ver o que diz lá nesse texto. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, essa organização diabólica, hierárquica,
é, ela é organizada por Satanás e seus anjos, ela luta contra Deus. Ela luta contra Deus. Ela luta contra a família organizada. Ela mata nossas crianças. Ela ataca a fé cristã. É uma luta do mal, do bem contra o mal, ou do mal contra o bem, melhor dizendo. Em João capítulo 10, versículo 10, Jesus disse assim, o ladrão, se referindo ao diabo, não veio senão para matar, roubar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então a palavra de Deus nos mostra que essa luta que nós estamos enfrentando é uma luta espiritual, não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são com forças malignas. E como é difícil fazer o bem hoje, como é difícil fazer o bem, como é difícil andar correto, como é difícil fazer as coisas certas. Eu estava, nesses dias de confinamento, nós estamos vendo o que está acontecendo lá fora, até para fazer o bem para as outras pessoas está difícil. O empresário que estava distribuindo cesta básica, porque tem muitas famílias que estão enfrentando dificuldades nesse momento, que já faz 30 dias de confinamento, e ele foi levar cestas básicas para as famílias que já estão, algumas passando dificuldade, e ele foi proibido, ele foi preso porque estava fazendo bem. Um outro empresário estava recolhendo na sua empresa alimentos para distribuir para os necessitados. Ele foi impedido de fazer o bem, ele foi impedido de recolher esses alimentos para distribuir para os necessitados. Então, aquilo que já está escrito dessa organização maligna, diabólica, que luta contra Deus, contra o bem, nós estamos vendo agora com os nossos olhos essa ação maligna na frente das câmaras de televisão do mundo inteiro. Então, irmãos, para vencer esse sistema diabólico, maligno, governado por Satanás, o Deus deste século, Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então só Jesus derrotou Satanás. Mas Jesus, ao ir embora, ele enviou o Espírito Santo para a sua igreja. E lá no capítulo 10 de Lucas, versículo 19, enquanto ele estava com os discípulos, ele disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Então aqui a serpente e escorpião são figuras das obras malignas. Então a igreja recebeu do Senhor Jesus, a igreja que sou eu, a igreja que é você, recebeu do Senhor Jesus o poder do Espírito Santo para pisar, para desfazer as obras malignas. Agora, é muito importante a gente observar uma coisa. Existe a organização religiosa nos Estados Unidos, por exemplo, eles pegam cascavéis, cobras cascavéis, e eles dançam com essas cobras dentro da igreja, desafiando, falando aqui, olha, Jesus falou que nós podemos pisar em serpente, se
se bebermos alguma coisa mortífera, nada vos causará dano algum. Irmãos, não é por aí não, aí é tentar Deus. Jesus não mandou, isso aí é uma questão, se a pessoa for picado ou beber alguma coisa mortífera sem perceber, então ele vai ser protegido pelo poder do Espírito Santo que está em sua vida. Agora, isso aí é tentar Deus, brincar com o mal. É a mesma coisa uma pessoa, eu creio em Deus, vou atravessar a rua sem olhar porque Deus está comigo. Que os anjos acampam ao redor daqueles que o temem e os livra. Você vai ser atropelado e morrer. Porque você está tentando Deus. Satanás fez isso com Jesus, quando levou Jesus lá no alto da torre, no pináculo do templo, e disse, atira-te lá embaixo, porque está escrito, ele citou a Bíblia, está escrito, ele poderia até falar os Salmos, o Salmo 91, verso 11, que aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os seus caminhos, para que não tropece com teu pé em pedra. Então, pula, se você é filho de Deus, pula lá embaixo. Qual foi a resposta de Jesus? Não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós temos que ver, tem muita gente brincando com fogo, brincando com coisa séria. Então, nós precisamos entender, nós não podemos subestimar o inimigo, nem superestimar o inimigo. Nós temos que estar debaixo do poder de Deus, debaixo da bênção de Deus, para enfrentar essas forças diabólicas que estão aí. Então, é preciso entender, compreender isso aí. Eu quero passar para você nesse momento, porque nós precisamos, para vencer esse sistema diabólico, nós precisamos crer nessas promessas do Senhor, que Ele deu poder para a sua igreja, que Ele veio para desfazer as obras do diabo, e a nossa vitória já está proclamada lá no Apocalipse capítulo 12. A nossa fé já está, a nossa vitória já está proclamada. Apocalipse capítulo 12. Então eu gostaria de mostrar para você que essa organização, ela não só atua na sua hierarquia, ela não só atua nas áreas, nas camadas civis. Essa organização diabólica, esse sistema diabólico, escrito por Paulo aos Efésios, capítulo 6, verso 12, eles atuam hierarquicamente nas camadas governamentais. Eles atuam nas áreas civis, mas também eles atuam nas áreas religiosas. Então, como é que nós vencemos essas forças do mal? Com a nossa fé. Conforme João escreveu, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então eu gostaria de mostrar para você, neste momento, que tipo de fé que João está falando aqui. Qual é o tipo de fé que ele está ensinando para nós? Existem 3 tipos de fé que eu quero mostrar para vocês. E crer é uma necessidade humana. Crer é uma necessidade humana. Então, a primeira fé que eu gostaria de compartilhar com você é a fé natural. A fé natural é aquela que nós aprendemos desde criança, que os nossos pais ensinam para nós, ou ensinaram para nós, que nós devemos crer em Deus, devemos crer em alguma coisa, devemos ter fé. Então essa é a fé natural,
que leva a pessoa a crer em alguma coisa, a crer numa religião, a crer num Deus, a crer em alguma coisa. Então tem gente que crê em pata de coelho, tem gente que crê num monte de gesso, tem gente que crê num pedaço de madeira, tem gente que crê, enfim, é uma fé, a fé natural é aquela que os nossos pais ensinaram para nós desde criancinha. Esta fé não é a fé que João está falando. Essa fé não vence nada, não vence ninguém, não derrota Satanás. Essa fé não serve para nada. A segunda fé é a fé emocional. O próprio nome já diz, é uma fé que vem dos sentimentos, das emoções. E esta fé emocional, ela é uma fé que não consegue superar as suas dificuldades, porque ela vem dos sentimentos. E sentir, você pode sentir uma coisa boa hoje e amanhã você pode estar sentindo uma coisa ruim. Nós podemos ver essa fé sendo expressada por Pedro. Pedro, quando Jesus foi encontrar com os discípulos de madrugada, atravessando o mar, um braço do mar naturalmente, e eles remaram a noite inteira, na quarta vigília da noite, que seria entre 3 da manhã até as 6, Jesus foi ter com eles andando por cima das águas. Então aqueles homens disseram, a primeira coisa que manifestou ali foi o medo. Aqueles homens, aqueles servos de Deus, que seguiu a Jesus, que vinha seguindo, aprendendo com Jesus, a primeira coisa que manifestou foi o medo. Eles gritaram, é um fantasma, e se escondiam um atrás do outro. Aí Jesus, vendo que eles estavam apavorados, Jesus falou, não tem mais, que sou eu. Aí eles acalmaram. Eram homens de fé, tinham expulsado demônio, tinham visto Jesus fazer maravilha, tinham. Mas agora estavam cheios de medo. Cadê a fé? A fé que vence. Essa era uma fé que eles tinham, fé da emoção, dos sentimentos. Aí Jesus, quando falou, não tem mais, não tenho medo, que sou eu. Aí eles ficaram calmos, Pedro se levantou e disse, Senhor, se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo andando por cima das águas, ou por sobre as águas. Jesus queria mostrar para eles. Sempre Jesus está dando um ensinamento em cada situação. Jesus disse, então pode vir, Pedro. Aí Jesus parou, ficou esperando Pedro. Pedro desceu do barco, sentiu a água sólida debaixo dos seus pés e começou a andar em direção a Jesus sobre as águas. Mas quando ele sentiu o vento forte, ele começou a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Tirou os olhos de Jesus e começou a afundar, porque ficou com medo. Então a fé emocional, ela não é uma fé, é uma fé covarde, é uma fé que não vence, é uma fé que traz derrota, porque a pessoa dá um passo e depois fica com medo e volta atrás. Essa é uma fé que é fracassada. Quando Jesus foi socorrer Pedro, colocou dentro do barco e disse, homem de pequena fé, por que duvidastes? Duvidou porque fé das emoções, é fé dos sentimentos. E tem pessoas, às vezes, na própria igreja, expressam essa fé. Às vezes a pessoa não consegue vencer as adversidades porque ele, às vezes, depois de um culto, sai animado e quando encontra a primeira adversidade, ele já está se sentindo fracassado. Se sente salvo num dia, no outro dia já se sente derrotado. Se sente perdido.
Às vezes dá um passo. Isso é importante a gente observar que a fé emocional, ela se confunde até com o temperamento. Porque em todos os 4 temperamentos, na área do defeito, existe a impulsividade. Às vezes a pessoa está sendo impulsivo naquele momento e ele pensa que é fé. E ele faz baseado naquilo que ele está sentindo. Então, nós observamos aqui também, no outro texto, a palavra de Deus mostra a fé de Jó, a fé da mulher de Jó. Jó estava enfrentando tudo aquilo, perdeu os filhos, perdeu bens, perdeu a saúde, e a sua mulher não suportando, porque a fé emocional, ela não suporta nem o tempo, nem as adversidades. Ela se revela. E naquele instante, Jó estava lá ajoelhado, adorando a Deus com a saúde destruída. Ela falou: você ainda crê em Deus? Amaldiçoa a Deus e morra? Ele falou: mulher, tu falas como louca. Então a fé emocional, ela anda por aquilo que sente, por aquilo que vê. Então, essa fé é fé de derrotados, de fracassados. Então vamos ver a fé que João está falando aqui. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, a fé que vence o mundo é a fé sobrenatural. A fé que vem do Espírito Santo, a fé que foi gerada dentro de nós. Judas, ele falou sobre isto na sua pequena carta. Ele disse: edificando-vos a vós mesmos na vossa fé santíssima, mostrando que nós temos que crescer, que edificar a fé santíssima que Deus deu a nós. A fé que recebemos de Deus. Então essa fé não é aquela que aprendemos quando criança, não é a fé provida das emoções, proveniente das emoções, mas é uma fé gerada pelo Espírito Santo, é a fé sobrenatural. E à medida que nós vamos ouvindo a palavra de Deus, essa fé vai aumentando cada vez mais, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando nós expressamos essa fé, quando esta fé sobrenatural está emanando da nossa vida, então nós colhemos frutos dessa fé sobrenatural. Por quê? Primeira coisa, essa fé sobrenatural, ela nos leva à obediência, conforme Hebreus capítulo 11, versículo 8. E quando nós obedecemos a palavra de Deus, a obediência quebra a maldição. Então nós começamos a quebrar a maldição, destruir o inimigo na obediência à palavra, porque vai quebrando todos os argumentos, todas as ciladas do inimigo, destruindo as ciladas, quebrando as cadeias do inimigo, porque a obediência quebra a maldição. A fé sobrenatural, segundo, a fé sobrenatural, ela muda as circunstâncias da vida. Conforme Isaías 38, o rei Ezequias estava acamado e a doença que ele tinha era para a morte. Deus enviou o profeta Isaías em seu palácio e ele disse: põe em ordem a tua casa, porque morrerás. Então o rei Ezequias, ele poderia, porque o profeta Isaías era um profeta verdadeiro, um homem de Deus.
E quando ele falava, pode escrever que se cumpria, como está lá desde... Ele falou sobre a vida de Jesus todinha. Tudo que... Ele chegou a ver Jesus, ele falou, olha, Jesus era como raiz de uma terra seca, ele viu até a fisionomia de Jesus. Ele vê Jesus do nascimento até a sua morte e ressurreição. Então era um homem de Deus. Então o rei Ezequias sabia que ele era homem de Deus. Se falou, vai acontecer. Então ao invés do rei Ezequias chamar as pessoas do palácio e preparar uma orquestra lá fúnebre, tocar música fúnebre, ou preparar o seu funeral. Não, ele virou para o canto da parede e orou, falou, Senhor, olha como eu tenho andado perante o Senhor. Olha, meu Deus, olha como eu tenho andado diante de ti. Será que nós podemos falar assim? E aí chorou muito. Aí, antes de Isaías sair do palácio, do pátio do palácio, Deus falou, volta lá e fala para o rei Ezequias que eu ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. E fala com ele que ele será curado e eu vou acrescentar mais 15 anos de vida para ele e vou entregar os seus inimigos em suas mãos. Então, Isaías volta e fala o que Deus mandou que ele falasse. Porque a fé sobrenatural, ela muda circunstâncias. Em terceiro, a fé sobrenatural, ela fica intacta diante das provas. A mulher cananeia, a Bíblia fala da mulher cananeia, lá em Mateus 15, 21, que aquela mulher, ela saiu da sua casa, das suas terras em Canaã, e foi atrás de Jesus, porque a sua filha estava terrivelmente endemoniada em casa. Ela foi atrás de Jesus, porque ouviu falar das suas curas, dos seus milagres, e quando ela o encontra, ela ouve de Jesus, não é bom dar o pão dos filhos e jogá-los aos cachorrinhos, porque ela era estrangeira. Mas ela disse, Senhor, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Jesus falou, mulher, grande é a tua fé. Pode ir para a tua casa. Tua filha já está liberta. A fé sobrenatural, ela suporta provações. É o que nós estamos vivendo nesses dias. A fé sobrenatural resiste catástrofes. O Salmo de número 46, do 1 ao 5, fala, não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que o mar se perturbem, ainda que a terra saia dos nossos pés, não precisamos temer, porque há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, que é a igreja, a morada do Altíssimo. Eu e você somos a igreja. E o rio do Espírito Santo corre dentro de nós. Jesus falou isso para nós. Aquele que crê em mim será como o rio que jorra, um rio de água viva, águas vivas, que jorra do seu ventre. Então, a fé sobrenatural, ela resiste às catástrofes, aos vulcões, aos terremotos, às tsunamis da vida. E ela é alimentada pelo rio da vida, que é o Espírito Santo. Ela faz vencer o mundo. É esta fé que faz vencer o mundo. Então, o apóstolo João, ele disse, preste bem atenção, porque todo que é nascido de Deus, essa fé, ela vem através do novo nascimento. Então você que está aí do outro lado,
Pastor, eu não tenho essa fé. Então, entregue a sua vida para Jesus. Receba Ele como seu Senhor, como seu Salvador. Entregue a sua vida para Ele. E Ele vai entrar em sua vida, vai transformá-la. Você terá uma vida sobrenatural, uma fé sobrenatural, e você vai ver que tudo vai mudar na sua vida e você será mais forte, como Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, aí mesmo onde você está em sua casa, assistindo esse vídeo, entregue a sua vida ao Senhor Jesus. Receba-o como Senhor e Salvador da sua alma. E Ele entrará em sua vida, entrará em sua casa, e tudo vai se tornar novo. Esse é o caminho da vitória. Jesus disse, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esse monte, saia daqui e precipita-te no mar, e isso se fará. Então, eu quero orar por você nesta hora e mostrar que existe uma solução, existe uma vitória a ser alcançada. E essa vitória é a nossa fé em Jesus Cristo. Então, não se assuste com tudo que você está vendo. Confie no Senhor, porque essa batalha não é nossa. Ele diz assim, olha, se passares pelo fogo, o fogo não te queimará. Se passares pelas águas, as muitas águas não te afogará, porque eu, Senhor, estarei contigo. Eu te tomo pela mão e te digo, eu te ajudo, eu te levanto. Aleluia. Que Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Entregue a sua vida para Jesus agora aí. E você que já é um servo do Senhor, creia nas promessas. Creia nessa promessa que o inimigo já foi derrotado e existe uma vitória já profetizada. Alegrai-vos, ó céus, porque eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aleluia! Apocalipse, capítulo 12. Deus te abençoe. Feche os seus olhos e vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, te apresentamos, ó Senhor, todos que estão agora sem os seus lares, talvez em seu automóvel. Alguns estão, Senhor, fora de casa. Coloque as tuas mãos agora, Senhor, quem está assistindo esse vídeo. Coloque as tuas mãos sobre ele agora, Senhor. Aqueles que estão entregando a sua vida a Ti, Senhor, porque desejam essa fé sobrenatural, essa fé, meu Deus, que vence o mundo, essa fé que não vem das emoções, que não vem do aprendizado quando criança, mas ela vem do Espírito Santo, ela é dada por Deus. Oh, Pai Santo, entre nessa vida agora. Entre nesse coração que está entregando, reconhecendo o Senhor como Senhor e Mestre e Salvador. Coloque as tuas mãos sobre ele. Receba esta vida na tua presença. Escreva o seu nome no livro da vida do Cordeiro. Senhor, aqueles teus servos também que estão em seus lares, às vezes preocupados. Senhor, que essa fé sobrenatural mostre para eles que o Senhor é com eles e que a vitória já está garantida. A vitória está garantida. Obrigado, Senhor. Abençoe o teu povo, abençoe a tua igreja. Em nome do Senhor Jesus, para todo sempre. Amém. Amém. Irmãos, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe. Em breve nós vamos estar novamente falando a vocês. Talvez em breve também nós estaremos voltando aos cultos, mas enquanto isso não aconteça, eu vou te pedir, inscreva-se em nosso canal, dê o seu like. Quando você dá o seu like, o próprio YouTube já disponibiliza para alguém assistir também o canal. E também ative o sininho, porque quando nós lançarmos mais um vídeo, você já vai recebê-lo aí na sua rede. Então, olha, e também divulgue, compartilhe para outras pessoas
que estão aí, talvez, preocupados, desanimados, mas vamos lá. A vitória está garantida. Deus abençoe, obrigado, um grande abraço, até o próximo. Deus abençoe os irmãos, paz seja convosco, obrigado.